vocês já, provavelmente já tiveram acesso ao Moodle, né? Já pegaram o link. Eu deixei essa reunião recorrente. Nas próximas, vocês não vão precisar pedir autorização para entrar, tá bom? Já vem direto. E aí, assim, só uma sugestão. Me parece que até para essa turma não se aplica. Em outra turma que eu dei aula ontem, estava mais difícil. Deixa o nome completinho no e-mail de vocês, porque a gente tem uma planilhinha aqui, uma extensão que eu baixei desse Google Meets aí, onde eu consigo fazer a chamada, entendeu? Então, ela pega no horário que eu clicar o nome de todo mundo. Aí, se o nome estiver errado, depois fica difícil para eu lançar lá, tá bom? Estão me ouvindo direitinho, né? Ok. Tá bom, olha só. A gente estava falando sobre números complexos, tá bom? Acho que eu estava provavelmente para encerrar, se não me engano, talvez nós fôssemos falar sobre radiciação ou potenciação na forma trigonométrica. E aí, para finalizar esse bimestre, a gente tem 2 encontros. Nessa terça que vem, não sei se vocês já tentaram ao calendário, vai ser aula de segunda-feira, então semana que vem vocês não têm aula comigo, na outra semana, tá bom? Então, hoje eu vou aproveitar para poder fazer uma revisão do que a gente tinha, rápido, do que a gente tinha visto até aqui, e na aula do dia 15, finalizar o conteúdo do capítulo. Vocês já chegaram, então, eu vou só mostrar aqui o Moodle, só um minutinho, que daí acho que fica bom para vocês poderem ver. Cadê meu Moodle? Só um minutinho aqui, que eu vou abrir o Moodle e compartilho aqui com vocês, só para dar umas orientações e a gente poder começar a aula, tá bom? Agora vai dar certo. Eu estava com o Moodle fechado. Apresentar, uma tela do Chrome. Moodle. Compartilhar. Se alguém puder, é porque quando a gente abre essa outra tela, eu paro de ver vocês. Se alguém puder dar um ok, só dizer que tá, falar aí, que realmente está vendo a sala do Moodle, estão vendo? Dá para ver, professor? Ótimo, obrigado. Então, vocês podem ver que eu elaborei para vocês. Então, esse era o plano de ensino, a gente tinha que pôr, que vocês tinham acesso lá no. A gente foi planejado no início do ano. Esse é o link de todas as aulas recorrentes daqui para o final do curso, tá bom? Se tiver alguma aula extra de reposição, eu crio um link especial para isso, tá? Mas por esse link, quem já teve a permissão para entrar, nas próximas aulas não precisa mais de permissão. Se alguém tiver alguma dúvida ao longo do bimestre, pode vir deixando aqui no chat, tá bom? Além do horário de atendimento, a gente sempre está aqui na internet, então acaba ajudando. E aí, o que é importante para esse bimestre mais do que esse plano de atividades remotas, porque isso é uma coisa oficial que a gente tem que entregar, informações que eu criei para vocês poderem se planejar nesse estudo, tá bom? Então, foi o seguinte, tem um planejamento aqui do estudo, e eu particionei ele, o que a gente vai ter síncrono, que é ao vivo, e o que vocês vão ter que fazer em casa por conta própria, o assíncrono, tá bom? E aí, para eu descrever as atividades dos vídeos, são os 4 vídeos que seriam interessantes vocês verem, e aqui o questionário avaliativo. O primeiro bimestre encerra no dia 16 agora, e aí, como a gente voltou bem em cima, só vai ter 2 aulas, eu estendi o prazo para poder fazer essa prova, do dia 19, no caso de um domingo, começando meia-noite, até o domingo da outra semana, 26, 23h59. Então, a hora que começar a fazer, se eu não me engano, você tem 2 horas para realizar. São só questões sobre números complexos, tá bom? 5 questões são selecionadas aleatoriamente, você ou marcar X ou VOF, e feito isso, quando encerrar o prazo, vocês vão ter acesso à nota, tá bom? Assim que vai ficar o nosso primeiro bimestre. Aí aqui eu já estou começando a elaborar o segundo bimestre, mas não conta ainda, tá bom? É só para dar um resuminho do que tem aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa assim para falar? Autorizei, mas acho que agora a sala está completa, né? Não, está faltando um aluno ainda, mas tá bom. Essa gravação, assim que o Gmail ele envia para a gente quando a gente acaba a aula, demora uns minutinhos, mas ele converte e manda. Aí eu disponibilizo o link aqui também no Moodle para, se você chegou atrasado ou se você quiser rever, poder assistir, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou começar a aula. Ok, então vou começar. Eu vou só, então,
Até o dia 26, tá aí dia 19 até o dia 26, tá bom? Tá lá no Moodle, mas assim, dia 19 é num domingo, abre meia-noite, tá bom? E você tem até 23h59 do outro domingo, ou seja, tem uma semana para realizar a prova, tá? E quando começar a prova, tem que tomar o cuidado, que é o seguinte, você tem até o limite, se não me engano, de 2 horas para fazer essa prova. Mas, por exemplo, se você deixar para começar perto da meia-noite do outro domingo, do 26, e o prazo fechar, ele vai enviar só as questões que você tiver resolvido, tá bom? Assim como se você ultrapassar o tempo de 2 horas, ele fecha o questionário e envia só as questões que você tiver resolvido, tá bom? Eu não sei se eu falei, mas então, o horário de atendimento é segunda, das 14 às 15h30 e sexta, das 14 às 15h30, tá bom? Eu vou fechar minha câmera aqui, porque senão a apresentação fica lenta, e aí eu vou lá num quadro que eu tenho para poder fazer essa revisão, porque tem vários meses que a gente não tem aula, tá bom? Relembrar um pouquinho dos números complexos, para na próxima aula a gente fechar esse capítulo, tá bom? Então aí, se alguém tiver alguma coisa, por favor, fale pelo microfone, que eu vou parar de ver o chat, tá? Então, iniciar a apresentação. Pronto. Vocês estão vendo aqui agora o quadro, eu suponho, né? E aí, então, a gente vai, então, retomar, fazer uma breve, então, revisão. Vou aproximar mais um pouquinho o quadro aqui para ficar melhor para ver. Se tiver muito pequeno, vocês dão um grito aí, tá bom? Então, vamos revisar, então, números complexos, ok? Se eu não me engano, isso é o capítulo 7 do livro. Então, assim, no começo do curso a gente contou a história e tudo mais, agora tem que ser mais objetivo, tá? Então, assim, a gente denota por esse Czinho o conjunto dos complexos. Ele é o conjunto dos elementos da forma A mais BI, ok? Onde esses A e B são números reais. E I é o que a gente chama de unidade imaginária. Ele tem essa propriedade, vou botar de outra cor aqui, o quadrado dá menos 1, ok? Então, foi isso que a gente começou lá em fevereiro, tá bom? Então, esse aqui é o conjunto dos números complexos. A gente viu que esse conjunto ele amplia a noção dos conjuntos que a gente conhecia numérico. Então, a gente tinha lá o conjunto dos naturais, ok? Depois a gente conheceu os inteiros. Então, aqui era 0, 1, 2, 3, etc. Aqui apareceu os negativos. As frações. Depois a gente viu que só as frações não eram suficientes. Existiam os números reais, por exemplo, raiz de 2, etc., que não poderiam ser escritos como frações. E por fim, agora então, que a gente conheceu, são os complexos, tá bom? Então, ele vem para matar esses conjuntos numéricos. O maior conjunto possível numérico aqui para a gente, tá bom? Um número complexo, então assim, qualquer número complexo, como a gente falou, ele pode ter essa apresentação, A mais BI, ok? Isso aqui a gente chama a forma algébrica do número complexo. Então, forma algébrica do número. Este Azinho, então lembrando lá, você tem alguém que acompanha a unidade imaginária e alguém que não acompanha, certo? O termo que não acompanha a unidade imaginária a gente chama a parte real do número complexo, ok? E costuma denotar assim, ó, RE de Z, é o Azinho. Então, para lembrar, isso aqui é a parte real, ok? De Z, do número complexo Z. O Bzinho, o termo que acompanha a unidade imaginária, a gente costuma, então, denotar pela parte imaginária de Z, então, IM de Z. Ok? Então, parte imaginária de Z. Ok? Só para lembrar, o I a gente chama a unidade imaginária. Ok? A letra aqui acho que fica pior do que no quadro, né? Beleza. A próxima coisa, então, que a gente precisa recordar é sobre... Eu estou tentando, assim,
Não necessariamente agora seguir a ordem do livro, tá bom? Estou só tentando lembrar alguns conceitos que a gente viu. O conjugado de um número complexo, ok? E o que é o conjugado de um número complexo? Se a gente então tem um número complexo, que é na forma A mais BI, o conjugado dele, a gente costuma denotar então com Z com a barrinha em cima, é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária. Então é A menos BI, ok? E aí eu posso então recordar com vocês algumas operações em C. Quando a gente aprendeu os complexos, depois a gente aprendeu a fazer o quê? Somar, subtrair, multiplicar e dividir, certo? Então, só para recordar isso, operações em C. Se alguém copiava a matéria lá antes da paralisação, vai ver que a gente já falou sobre tudo isso, tá bom? Então, nós tínhamos a adição. Como que você somava dois complexos? Um complexo, por exemplo, da forma A mais BI, somado com outro da forma C mais DI. Você soma como? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. A mais C, parte imaginária, B mais D, ok? Subtração, então, toda vez que você define uma adição, a subtração é análoga, né? Porque é só trocar o sinal, ok? Então, em vez de ser uma soma, se fosse uma diferença, você ia fazer quem? A menos C, B menos D, ok? Faz, né? Você trocar aqui por um menos, então B menos D, ok? A multiplicação é só você usar a distributividade, ok? Multiplicação. Então, se você fosse multiplicar um A mais BI por um C mais DI, aí então vamos usar aqui, aproveitar que tem cores, então, eu vou fazer A vezes C, AC, A vezes DI, então A, DI. É melhor do que lembrar essa expressão que eu vou pôr aqui no final, é lembrar esse processo de distributividade, tá bom? E lembrar aqui que o I tem a propriedade de, sempre então, como observação bem grandão aqui, ó, que o I tem a propriedade de o quadrado dele ser menos 1, tá bom? Às vezes pode vir escrito em algum outro lugar, em vez de o quadrado ser menos 1, que ele é a raiz de menos 1, tá? Você sempre precisa lembrar disso aqui nesse momento. Então, BI vezes C, então, BCI, B vezes D, então BD, certo? Aí I vezes I ao quadrado, ok? Vou deixar aqui ao quadrado, aí você se recorda então que I ao quadrado é menos 1. Então, esse produto todo fica como? Quem não tem a parte real do número, né? AC, ou seja, quem não tem I, menos BD, né? Menos 1 vezes BD, então menos BD, mais AD, mais BC, vezes I, ok? Então, melhor do que lembrar isso aqui, é lembrar esse processo desse arco-íris que a gente apresentou aqui agora, tá bom? E, por fim, a gente falou sobre a divisão, ok? Na época, em sala, isso era mais lento porque a gente fez exemplos para cada um dos casos, tá bom? Aqui eu estou só recordando esses conceitos que a gente estudou. Tranquilo aí? Então, se eu quiser dividir um A mais BI por um C mais DI, ok? Como é que a gente pode fazer isso? Aí eu vou falar para vocês recordarem que a gente estava falando lá no início do curso, né? Quando a gente precisava racionalizar uma coisa desse tipo assim, sei lá, 2 menos raiz de 3, ok? A gente multiplicava pelo conjugado, né? 2 mais raiz de 3 e dividia por 2 mais raiz de 3, né? Para racionalizar, assumir com a raiz aqui de baixo. A ideia é a mesma, e aqui a gente tem que tomar o cuidado que você não pode dividir por zero, então a gente está imaginando que esse carinha aqui não é o número zero, tá bom? Então, como que você divide números complexos? Se eu tiver um número complexo Z1 e quiser dividir por um Z2,
Essa divisão a gente faz da seguinte maneira, você vai multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador, o Z2, ok? Ok? Então, a divisão você efetua dessa maneira, você multiplica e divide, e aí, então, vamos por uma outra observação, que talvez vocês não sei dizer se recordam, mas é o seguinte, se Z é A mais BI, a gente falou que o conjugado é A menos BI, ok? O que acontece quando a gente multiplica um número pelo seu conjugado? Então, A mais BI vezes A menos BI, aí fica a critério de vocês. Vocês podem fazer, então, toda essa distributividade colorida que a gente fez aqui, ou usar essa forma. Eu vou só aproveitar esse momento para dizer que isso dá A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, isso aqui é um número, certo? Isso aqui é um número, de modo que esse produto aqui embaixo deixa de ser um número complexo desse tipo e passa a ser um número. Então, você vai ficar com um número complexo dividido por um número, tá bom? Então, por isso que a gente faz dessa maneira a divisão, tá bom? Sobre as operações, eram isso? Deixa eu ver o que mais que eu preciso lembrar. Ok. A gente vai ver na frente que isso aqui dá um módulo de Z ao quadrado, mas deixa eu só recordar o que é o módulo para escrever, tá bom? E aí, um caso curioso, quando a gente fala da multiplicação, etc., é sobre as potências de I, ok? Potência de I. E a gente viu lá no início, lá, é assim, ó. A gente espera, então, produzir um novo tipo de número, mas espera que ele satisfaça as propriedades já conhecidas, então I elevado a zero é 1, I elevado a 1 é o próprio I, o I tem essa propriedade do quadrado dele ser menos 1, ok? E I ao cubo menos I. Depois a gente fez até então uma tabelinha em sala e viu que começa a repetir a cada 4, certo? I a quarta ia dar 1, I a quinta ia dar I, etc. E aí, o que foi a conclusão que a gente tirou? A gente tirou o seguinte, que quando você quer fazer I elevado a uma potência N, você pega esse N, divide por 4, acha um quociente e acha um restinho, certo? Esse resto, quem é o resto da divisão de N por 4, ok? Então, calcular I elevado a N é o mesmo que fazer I elevado a esse resto, ok? Acho que a gente tinha feito exemplo em sala, e então, se você quiser calcular quanto que é I elevado a décima, por exemplo, quanto é I elevado a décima? Aí você pega, por exemplo, 10 e divide por 4. Então é 2, certo? 8, sobra 2. Então isso é a mesma coisa que fazer I ao quadrado, que é menos 1, ok? Então só para ajudar a recordar, mas eu tenho quase certeza que a gente tinha feito isso em sala. Ok? Então, é I elevado a R, onde R é o resto da divisão de N por 4. Até aí tá tranquilo? Silêncio total. Ô, professor, eu acho que eu não entendi esse negócio do resto. Qual parte? Essa parte de dividir N por 4, aí sobra esse resto. Esse resto é o quê? E o N é o quê também? Então, quando eu quero... Foi o exemplo aqui do I elevado a 10, certo? Quando eu vou fazer I elevado a 10, outra opção era continuar listando. Se você se recordar, a gente tinha feito o seguinte, né? I ao cubo era menos I, certo? Quem é I à quarta? Então, I à quarta é I ao cubo vezes I, ok? I ao cubo é menos I. Então, você fica com menos I vezes I. I ao quadrado é menos 1, certo? Menos 1 com esse menos aqui, dá mais 1. Ele repete, volta. O I à quinta, então é I à quarta vezes I, ok? I à quarta é 1, 1 vezes I. Ele voltou aqui no I elevado a 1. I à sexta, então ele é I à quinta vezes I vezes I ao quadrado, menos 1. A gente, então, fez vários exemplos desse antes da paralisação, a gente chegou à conclusão seguinte, quando você quer calcular qualquer potência de I,
Então, eu quero calcular i elevado a um número n, ok? Isso é o mesmo que calcular i elevado a r, onde r é o resto da divisão de n por 4. Então, o exemplo aí do 10 a gente pode trocar. Vamos pegar um outro número, sei lá, quisesse calcular i elevado a 123, por exemplo, ok? Uma opção era você ficar listando aqui, i a quinta, i a sexta, etc, ok? A outra, como a gente falou, então, você pega 123, divide por 4, ok? No caso, 3, 12, 0. Abaixo de 3 não dá mais para dividir, certo? O resto é 3. Então, i elevado a 123 é a mesma coisa que i ao cubo. I ao cubo é menos i, ok? Ficou mais claro Entendi. agora ou menos escuro? Não, eu entendi. Então tá Obrigada. bom, então. De nada. Então, potência de i. E agora a gente pode falar então sobre a representação geométrica, que é o plano complexo. Vou passar aqui para o lado, que eu estou descendo muito, aí o professor tem mania de dividir o quadro assim de lado, né? Então, passando para cá. Então, a representação geométrica. Esse aqui é o plano complexo, também conhecido como plano de Argand de Gauss. No livro de vocês, inclusive, fala assim. Então, plano complexo. O que é isso? É o seguinte, qualquer número complexo, então, tem sua forma algébrica, A mais BI, e antigamente, então, os matemáticos tinham dificuldade de aceitar essa unidade imaginária, ou seja, um ser diferente que tem essa propriedade do quadrado ser menos 1. A partir do momento que conseguiu, então, estabelecer essa relação com o plano, para cada complexo você estabelece um parzinho ordenado AB, e a maneira como você soma pontos no plano e multiplica coincidiam com as operações em C, então os complexos começaram a ser mais respeitados, digamos assim, ok? Vamos tentar usar essa régua aqui só para eu fazer um desenho do que seria um plano complexo. Então, você tem um número complexo. Aí a gente tem um eixo que a gente chama de eixo real e um eixo que a gente chama de... Opa, desculpa. Ainda estou aprendendo a usar essa reguinha aqui. Só um minutinho. Não. Uma hora dá certo. Esquece. Melhor fazer assim. Ok? Então, um eixo que a gente chama de eixo real. Um eixo que a gente chama de eixo imaginário, ok? E aí você pega, então, qualquer número complexo e consegue representar ele por um... Fazer um pouquinho maior. Por um parzinho ordenado AB. Okay? Este é um ponto, então, que representa o número complexo para a gente, ok? O complexo zero, né, que é 0 mais 0i, ele é representado aqui na origem, ok? A interseção dos planos. Então, lembrando, assim como estuda lá desde o início do primeiro ano, certo? O plano cartesiano, você divide o seu plano em 4 regiões chamado quadrante, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, ok? E a gente tem a mesma ideia aqui para os complexos, tá bom? Então, o espinhinho de amarelo ficou meio sumido aqui, acho que melhora. Então, essa é a ideia da representação de um número complexo em sua forma geométrica, certo? E aí aqui a gente já começa a preparar para a forma trigonométrica de um número complexo, também conhecido como forma polar. E aí eu vou usar esse desenho aqui de cima para poder falar sobre o módulo de um número complexo. Então, quando você tem então aqui
nossa representação, esse vetorzinho aqui da origem para o ponto P, o tamanho dele a gente chama o módulo de Z, ok? Esse símbolozinho aqui do módulo de Z. Então, o que é o módulo de Z? O módulo de Z, vou fazer bem aqui assim, módulo. Nós temos um número complexo na forma A mais BI. O módulo de Z é a distância de P até a origem. E a gente escreve da seguinte maneira: A ao quadrado mais B ao quadrado, a raiz disso, ok? Como é que você deduz isso? Teorema de Pitágoras, certo? Esse é um triângulo retângulo, OPA, certo? Um cateto mede A, o outro B, hipotenusa ao quadrado, então, módulo de Z ao quadrado, é um cateto ao quadrado, que é A ao quadrado, mais o outro, B ao quadrado. Se passar a raiz, então chega nessa expressãozinha aqui, ok? Eu vou só voltar aqui um minutinho para vocês verem um negócio. Ó. Grava bem aqui, ó. Módulo de Z, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Voltando aqui, ó. Quando a gente falou da multiplicação, ó, a gente definiu o conjugado, a gente falou da multiplicação, certo? Bem aqui eu falei para vocês, olha, quando eu multiplico Z por um conjugado, tá A ao quadrado mais B ao quadrado, aqui está sem a raiz, certo? Então, isso é o módulo de Z ao quadrado, ok? Então, quando você faz, então, só usando a notação lá, para você lembrar, o módulo de Z é A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Se eu levar ele ao quadrado, isso é A2 mais B2, que é justamente Z vezes o seu conjugado. Às vezes isso é útil para resolver alguns exercícios, tá bom? Então, eu vou escrever essa observação de novo lá no final. Vai ficar repetido, mas é melhor do que não constar, tá bom? Então, módulo de Z ao quadrado é Z vezes o seu conjugado. Mas então, esse é o módulo. E aí, o que é essa forma trigonométrica, também conhecida como forma polar? Eu acho que a gente chegou, pelo menos, se alguém puder me confirmar, mas eu acho que no curso a gente foi pelo menos até aqui, né? Eu suponho. Sim, você fez esse gráfico, só que ainda não fez exemplo com números, só explicando com as letras mesmo. Mas da representação geométrica também? Aham, representação geométrica, fez o gráfico, só que não fez um exemplo ainda com número. Então Explicou vamos fazer. com módulo, Então, argumento. eu vou fazer aqui do lado, então, de falar da forma trigonométrica. É porque eu acho que de vocês foi naquele um curso que eu fui em Brasília, né? Que eu faltei uma terça-feira. Vocês não vão lembrar, mas é isso. Então, exemplo, sei lá, exemplo. Vamos imaginar, então, que Z seja, sei lá, 4 menos 3i, ok? Como que eu poderia fazer essa representação geométrica dele? Então, a gente tem um plano aqui. Ok? Depois eu vou treinar a usar aquela régua direitinho. Parte real, parte imaginária. Então, essa parte real, ela denota o eixo real, onde a gente vai marcar a parte real do nosso número, certo? Então, imaginar aqui, eu vou contar de 2 em 2. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 4 está aqui, tá bom? E o menos 3, então, o eixo imaginário, então, é o eixo onde a gente marca a parte imaginária do nosso número complexo. Aquele padrão de sempre, né? Acima é positivo, abaixo é negativo. Então, 1, 2, 3. No caso, menos 3, né? 4 e 3. Simplesmente isso aqui, ó. Então, P igual a 4 e menos 3 é a representação geométrica do nosso número complexo, ok? Então, o ponto ao qual ele está associado, vou chamar de P aqui, é o ponto que tem coordenada real 4 e imaginária menos 3, ok? Era só isso, então talvez tenha faltado falar quando falou assim, faltou o exemplo, certo? E aí, então, já aproveitando o gatilho aqui, o que é o módulo desse número complexo? Então, vou até manter o padrão lá, usei vermelho, certo? Então, usar vermelho. O módulo, então, é esse tamanhozinho aqui, ok? Imagina que está feito com a régua retinha, tá bom? E como que você pode achar esse tamanho? Então, esse aqui é o módulo de Z.
módulo de Z. E aí, esquece a fórmula lá que eu falei, tá bom? A gente tem um triângulo retângulo, certo? Então, vou até desenhar esse triângulo aqui para lado de fora aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. Um cateto aqui, esse mede 3, este mede 4 e está procurando a hipotenusa, ok? Então, o teorema de Pitágoras fala o quê pra gente? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Observe que, como eu falei em triângulo, não faz sentido falar que o lado mede menos 3, tá bom? É que esse tamanho aqui mede 3 unidades, ok? Embora o número seja menos 3. Se você só aplicar a fórmula, menos 3 ao quadrado não muda nada, certo? Ou 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16. 25, certo? O módulo de Z ao quadrado é 25. Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de 25. Ok? Então, 5. Observe, eu não pus um mais ou menos aqui, por quê? Porque a gente estava definindo o módulo como uma distância, certo? De P até a origem. Então, não faz sentido falar a mesma coisa aqui do 3, certo? Em distância negativa, ok? O módulo é sempre uma coisa positiva, tá bom? Tranquilo aí o exemplo que estava faltando? Suponho que sim. Não, falando sério, tá tranquilo o exemplo que estava faltando? Por mim tá tudo tranquilo. Tá bom, obrigado. Então, essa parte então já começa a ser nova, tá? Seria assim, nova. Então, o nosso número complexo Z, ele tem coordenadas, ele é da forma A mais BI, essa é a forma algébrica, certo? Ele tem uma forma geométrica, que é um ponto que descreve ele, A e B, certo? Então, ele é descrito por duas coordenadas. Quando a gente fala da forma trigonométrica, ou forma polar, é também descrever esse número complexo em duas coordenadas, só que a gente chama de coordenadas polares, tá bom? Então, a gente vai tentar escrever o nosso número em função do que a gente chama de coordenadas polares. E o que são essas coordenadas polares? Olha, então, são essencialmente duas coisas. O módulo dele, ok? Que a gente aprendeu aqui como calcular, ok? E o ângulo, vou escrever assim, o ângulo, que este ponto faz com o eixo real, ok? Então, é um ângulo, a gente chama, na verdade, o argumento de Z. Esse aqui, então, é o ângulo. Aí eu vou mostrar como é que a gente obtém esse ângulo aí, tá bom? É o ângulo formado com o eixo real, tá bom? Uma curiosidade na matemática, só para recordar, é que os ângulos são sempre contados no sentido, então, só para recordar de geometria, vocês fizeram matemática aplicada, né? Lá, provavelmente isso foi falado, mas só para recordar. Então, o ângulo a gente sempre mede ele no sentido anti-horário, tá bom? Anti-horário. Ok? Então, outras coisas sobre esse ângulo, a gente falar como obter ele. O ângulo para a gente, então, se o argumento dizer, ok? Ele sempre tem que ser menor que 2π. Deixa eu apagar aqui só essa pontinha do setinho. E ser maior ou igual a zero. Assim fica melhor. Se você estiver trabalhando em graus, então ele está entre 0, ok? E 360. Normalmente a gente vai trabalhar em radiano nele, tá bom? Mas vocês vão ver que tem até exercícios aí que trabalham em graus. Então, como que eu vou obter esse ângulo? Vamos voltar aqui nesse desenho, certo? O módulo está aqui. Então, eu vou até destacar aqui, sei lá, de verde. Então, o nosso eixo real
ok? Então, você parte desse eixo real e anda no sentido anti-horário até encostar aqui no... Travou, voltou. Ixi. Ixi. Vocês estão me vendo aí? A gente tá vendo sua tela apenas. A tela preta ou não? Não, não tá preta não. Peraí, então só um pouquinho. É que deu uma travadinha aqui, acho que... Será que ele encerrou a apresentação? Estão vendo o que agora aí? Não, a tela preta escrita com as coisas que você tinha escrevido já. Então tá ótimo, é porque começou a piscar a tela para mim, é por isso que eu fiquei... Aproveitei que eu voltei aqui no chat de vocês e fiz a chamada, tá bom? Eu acho que eu fiz. Não sei se eu fiz. Só um pouquinho que tá meio travando aqui. Estão vendo agora de novo? Sim. Então, você sai do eixo real e anda no sentido anti-horário até encostar no módulo. Isso aqui é o que a gente chama o ângulo, ok? Então, esse ângulo ele tem a seguinte propriedade. Vou desenhar esse triângulo retângulo para cá, trazer ele aqui para baixo, tá bom? Eu tenho mais 9 minutinhos de aula ainda. Então, puxando para cá, só vou fazer um negócio aqui. Quando voltar, não vão conseguir mais ver meu rosto. Eu travei a câmera porque eu uso o celular, acho que é isso que estava travando aqui, tá bom? Então, nós temos o triângulo. Esse pedacinho aqui é o módulo. Ó, então aqui é o O, P. Vamos chamar aqui de A. Esse pedacinho mede A. Esse B. Esse aqui é o ângulo que a gente acabou de definir. Então, medido no sentido anti-horário, tá bom? Da trigonometria, o que a gente sabe com um triângulo retângulo? Que, por exemplo, como é que é o seno desse ângulo, o seno de θ? É o cateto oposto, B, sobre o módulo, ok? E o cosseno de θ? É o cateto adjacente sobre o módulo, ok? Em tese, nós temos A e temos B, e sabemos, consequentemente, achar o módulo, certo? Se a gente tem o A, o B e o módulo, a gente consegue achar o seno e o cosseno, e se a gente conhece o seno e o cosseno, a gente sabe achar qual é o ângulo, certo? Nem que seja ou um ângulo tabelado, que normalmente vai cair nesse exercício para vocês, ou então usar um calculador ou uma informação extra a mais, tá bom? Mas o fato é, se você sabe o seno e o cosseno do ângulo, sabe, então, qual é o ângulo, tá bom? Então, a gente tem como achar esse ângulo através do seno e o cosseno dele, tá? Então, o que a gente disse aqui? Que o seno de θ é B sobre o módulo e o cosseno de θ é A sobre o módulo, certo? Então, observe comigo o seguinte. Esse módulo aqui do Z, se ele passar multiplicando, eu fico com B igual a módulo de Z vezes seno. Então, B igual a módulo de Z vezes o seno. A mesma coisa aqui no A, certo? Se o módulo passar multiplicando, A igual a módulo de Z vezes o cosseno. Ok? A forma algébrica do nosso número, para a gente poder então encerrar, aí na próxima aula eu volto fazendo um exemplo de como achar então essa forma trigonométrica e a multiplicação, consequentemente potenciação e radiciação, é o seguinte, a forma algébrica é A mais BI, certo? Agora a gente sabe escrever tanto A quanto B em função do módulo e do ângulo, certo?
O A é módulo de Z cosseno e o B é módulo de Z seno. Ok? Então a gente pode reescrever o Z como sendo, no lugar de A, módulo de Z vezes o cosseno, mais, eu vou pôr o I antes, tá bom? Para não ficar feio. B, módulo de Z, vezes o seno. Ok? O fato é, então, por exemplo, o módulo de Z, ele está nas duas parcelas, ok? Então a gente pode pôr esse módulo de Z em evidência. Fica cosseno de θ. Tá piscando aí para vocês também? Não. É porque na minha tela fica piscando. Na hora que for mandar a gravação, vocês vão ver. É por isso que eu fico travando toda hora na aula, assim. Então, é alguma coisa na placa de vídeo aqui. Então, Z é módulo de Z vezes cosseno mais I seno de θ, ok? Isso é o que a gente chama da forma trigonométrica, ok? Ou polar. O que eu preciso fazer? A gente precisa fazer um exemplo para que essa coisa fique mais clara, ok? Então, vamos pegar um exemplo de um número e botar ele na forma trigonométrica, tá bom? Eu tenho uns minutinhos. Então, exemplo aqui. Imagine, então, que o nosso Z seja da forma 1 mais I raiz de 3. Aí o exercício é, né? Então, escreva esse número em sua forma trigonométrica. Dessa maneira que está aqui no final, certo? Módulo vezes o cosseno de alguém mais I seno de alguém, tá bom? Então, falou isso, a gente precisa sempre montar a representação geométrica dele, achar um módulo e depois, consequentemente, achar o ângulo, tá bom? Na próxima aula eu vou fazer mais um exemplo onde o ângulo não estará no primeiro quadrante, tá bom? Então, imaginar que o 1 esteja aqui, o raiz de 3 um pouquinho maior, está aqui. Ok? Então, 1 e raiz de 3. Ok? A gente fez a representação geométrica. A gente precisa do módulo dele. Então, quem é o módulo dele? Esse tamanhozinho aqui. Ok? E como que a gente acha o módulo desse número? Usar aqui em cima o módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo de Z é igual 1 ao quadrado é 1. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 1 mais 3 é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Ok? Então, o módulo é 2. O ângulo, como é que a gente acha esse ângulo? Então, você sai do eixo real, anda no sentido anti-horário, até encostar no módulo. Esse é o ângulo aqui para a gente, ok? Então, como vai ficar o seno e o cosseno desse ângulo? Então, o seno e o cosseno. Ó, então, vamos usar o branquinho aqui assim para não precisar desenhar outro triângulo. O seno é quem? Cateto oposto, que mede quanto? Raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é um módulo que é 2, ok? E o cosseno? Cateto adjacente, 1 sobre a hipotenusa, que é o módulo que mede 2, ok? E aí, esse, por exemplo, é um ângulo tabelado, ok? Qual é no primeiro quadrante o ângulo onde o seno da raiz de 3 sobre 2 e o cosseno dá meio? Ninguém? 30 graus. Ah, 60. 60, né? O 30 acontece o contrário, tá bom? E aí, então, 60 graus. Se você escrever, em vez de em graus, escrever em radiano, isso aqui vai ser π sobre 3 radiano, ok? Então, qual é a forma trigonométrica desse número complexo? A gente poder encerrar a aula aqui. Então, Z é... Qual é o módulo dele? 2. Então, módulo 2. Cosseno. Qual é o ângulo? π sobre 3. Mais I, seno. Qual é o ângulo?
π sobre 3, ok? Tranquilo aí? Bom, a gente já está estourando, na verdade, já são 10, né? Nosso limite aqui. Eu vou só aprender a encerrar essa apresentação. Parar a apresentação. Parei, ok? Eu não pude olhar o chat aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente ainda está em tempo. Alguma pergunta, algo do tipo? Nada? Tá bom, gente. É isso, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Vou parar agora. E assim que eu receber esse link, eu compartilho com vocês, tá bom? Obrigado, Tainá. Não, é porque não foi, na verdade, assim, não foi tanta coisa, é porque, assim, quase tudo foi revisão, né? E só o finalzinho, porque a revisão pode ser mais corrida, o finalzinho realmente foi parte nova, tá bom? Mas era isso, tinha muito tempo que a gente não tinha aula, então, assim, eu imagino que os outros tenham falado, os professores às vezes falam mais bonito, né? Assim, vocês estavam bem e tudo mais, assim, eu fico mais preocupado com o conteúdo, né? E é importante, tá? Então, assim, dê uma olhadinha lá no Moodle, tem muita coisa legal para vocês. Eu tenho botado bastante coisa no meu canal lá para vocês poderem também estudar ou tentar tirar alguma revisão. E qualquer coisa é só marcar algum atendimento aí que eu tô aqui à disposição, tá bom? Agenor, Diga. tem alguma atividade lá no Moodle? Não, diferente do que eu estava fazendo, porque assim, vocês vão ficar bem carregado agora, né? Então, eu não passei nenhuma atividade que seja assim, valendo nota para me entregar, não, tá bom? Só assim, lista de exercícios do livro para vocês lerem, tá bom? Tentar resolver. E vocês vão ver lá que eu tenho um linkzinho lá, onde eu tenho colocado exercícios resolvidos para vocês do livro. Então, sei lá, um exercício eu vou lá, resolvo, digito lá para vocês, e sempre que posso, gravo o vídeo da solução dele também, tá? Tudo bem. Tá bom? Obrigada. Mas assim, não tem nenhum exercício assim, tem que entregar porque vale nota. Não nesse primeiro momento, vamos ver como é que o curso vai seguir. Se o trem ficar bom, a gente pode voltar a fazer aquelas listas para vocês me entregarem, mas vamos uma coisa de cada vez, tá bom? Tudo bem, obrigada. Obrigado a vocês. É isso então, gente. Bom, boa semana para vocês. A gente se encontra dia 15, no caso só.